A gente ama o Grêmio. A gente respira esse clube. Vive cada jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo e carrega esse sentimento tricolor no peito com um orgulho que nem cabe na camisa. Mas tem coisa que só quem é tricolor de verdade, aquele que acompanha o dia a dia, que sofre na segunda-feira e já começa a ficar ansioso na quinta, consegue entender. E uma dessas coisas, infelizmente, não é o grito de gol ou a volta olímpica. É uma dor silenciosa, uma frustração que vai corroendo a gente por dentro, temporada após temporada. A dor de ver nossos craques no departamento médico. Parece que virou rotina, não é? Você abre a escalação, tá empolgado, crente que hoje o time vai voar, e aí, pum! Fulano sentiu no aquecimento, Ciclano tá fora por 3 semanas, Beltrano voltou a sentir o desconforto. Parece que lesão no Grêmio é mais comum que gol de centroavante em fase boa. A gente tenta achar culpado, xinga a preparação física, culpa o calendário, o gramado, a sorte, mas no fundo fica aquele sentimento de impotência. O time ideal, aquele que a gente monta na cabeça e no videogame, quase nunca entra em campo. Mas e se eu te disser que no meio dessa tempestade toda tem um nome que virou estatística? Um nome que infelizmente virou sinônimo de azar e DM na nossa história recente. Um cara que dividiu a torcida entre a genialidade técnica e a fragilidade física. Um jogador que sem querer acabou virando o símbolo máximo da nossa frustração com as lesões nos últimos 10 anos. Prepare-se, puxe a cadeira, respire fundo, porque a história do Maicon e os números que eu vou te mostrar agora vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o nosso departamento médico. Essa não é só uma história sobre um jogador, é um raio-x de uma década inteira de sofrimento tricolor. Vamos falar a verdade olho no olho. Quantas vezes você viu a escalação do Grêmio e pensou, pô, com o Maicon em campo o time é outro? E era mesmo. A bola passava redonda, o ritmo do jogo era ditado por ele, a braçadeira de capitão parecia pesar menos no braço dele. O capita, o general. A qualidade técnica era indiscutível, daquelas que a gente aplaude de pé, mas ironicamente, esse mesmo general passava mais tempo na enfermaria lutando batalhas invisíveis contra o próprio corpo do que comandando o meio-campo na arena. Os dados são frios, mas eles machucam. Num levantamento que pegou tudo o que aconteceu no futebol brasileiro de 2016 a 2025, o Maicon apareceu como recordista isolado. Não foi o segundo, não foi o terceiro. Ele foi o jogador que mais vezes deu entrada no departamento médico entre todos os clubes da Série A. Foram 26 lesões. Você ouviu direito? 26 vezes parando, tratando, recomeçando. É um número absurdo. É mais lesão do que muito time tem de título importante na história. Isso não é apenas azar. 26 vezes não é coincidência. É um recorde que ninguém quer bater. Uma estatística que assombra. E a gente precisa falar sobre o que isso significa na prática. Imagina o psicológico do atleta. Imagina a cabeça do treinador, e aqui lembramos muito do Renato Portaluppi, que sempre tentava gerir os minutos dele, tendo que montar o time sem sua principal peça de articulação. Será que ele tinha um ímã para o DM? Ou será que o Grêmio, como instituição, tinha um problema maior, invisível, que a gente demorou para enxergar? Porque quando o seu capitão, a referência técnica do time, aquele que deveria ser o pilar da regularidade, se torna o jogador mais quebrável do futebol brasileiro em uma década, acende não só uma luz amarela, mas um holofote vermelho gigante em cima de todo o processo de preparação. Enquanto a gente estava no sofá xingando a televisão porque via aquela substituição forçada aos 20 do primeiro tempo, com a mão na parte posterior da perna, a gente estava testemunhando um padrão, a tal da fisgada na coxa. Virou o pesadelo do gremista. E não era coisa da nossa cabeça. O levantamento mostrou que a coxa foi o grande vilão do futebol brasileiro, representando cerca de 44% de todas as lesões. Mas para o Maicon isso foi pessoal. Das 26 passagens dele pelo DM, 11 foram problemas na coxa e 6 na panturrilha. Pensa comigo, o motor do time, o cara que precisa girar, acelerar, frear, ditar o ritmo, com os músculos das pernas traindo ele constantemente. Cada vez que ele caía no gramado e levava a mão à perna, era um pedaço de nossa esperança de título que ia junto para a maca. A gente via na TV a expressão de dor dele, mas a dor que a TV não mostra é a da torcida, que sabia que sem ele a bola ia chegar quadrada no ataque. A gente sabia que sem ele a transição defensiva ia ficar lenta.
era uma dependência técnica misturada com o pavor da lesão. E aí fica a pergunta que não quer calar. Era só o corpo do Maicon que não aguentava o tranco do futebol moderno? Ou será que o Grêmio, de alguma forma, sabotava os próprios jogadores com uma preparação física questionável, com um calendário mal gerido ou com diagnósticos que demoravam a resolver o problema na raiz? Porque não dá para normalizar que um atleta de alto nível tenha quase 3 dezenas de paradas médicas num recorte de tempo desses. Isso picota a carreira, destrói a sequência e, no fim das contas, custa taças. Mas se você acha que o problema era só o Maicon, sinto te informar que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. A história dele é só a ponta do iceberg. O Grêmio, o nosso Grêmio, foi o vice-líder em lesões no Brasil inteiro nessa última década. De 2016 a 2025, o clube registrou 457 contusões. Só perdemos para o São Paulo, que teve 483. Estamos falando de uma média de quase 46 lesões por temporada. Para pensar no que isso significa. Se um elenco profissional tem uns 30, 35 jogadores, isso quer dizer que, estatisticamente, cada jogador do Grêmio se lesionou 1,5 vezes por ano. É um problema sistêmico. A gente lembra de 2017, o ano da glória eterna, do Tri da América. Foi mágico? Foi. Mas você lembra que naquele ano tivemos 61 lesões? Lembra que jogamos partidas decisivas com o time remendado? Groel, Merol, Barrios, todo mundo passou pelo estaleiro. Ganhamos apesar do DM, e não graças a ele. E em 2018, aquele ano que tinha tudo para ser ainda melhor, foram 64 lesões. O Grêmio liderou o ranking de lesões do Brasil em 2017 e 2018. Justamente quando tínhamos o melhor futebol da América, o físico nos cobrou um preço altíssimo. Quantas Libertadores, quantos brasileiros escaparam pelos nossos dedos porque o time chegou morto em outubro e novembro? A gente se pergunta, até quando? A frustração de ver o time desfalcado por lesões é a mesma de ver o rival comemorando o título, porque você sabe que o potencial estava lá, mas a execução física falhou. Não é só o Maicon, é o Marinho, que também teve 25 passagens por DMs na carreira, algumas no Grêmio. É o Rodrigo Caio, que passou por aqui e também integra essa lista triste. É uma cultura de hospital que parece ter se instalado na arena. Enquanto outros times parecem correr o dobro aos 45 do segundo tempo, a gente vive com o coração na boca esperando quem vai ser o próximo a sentir. A verdade, meus amigos, é dura e crua. A saga do Maicon com as lesões não é apenas uma história triste de um jogador talentoso que teve azar. É o espelho, o reflexo cristalino de um problema muito maior no Grêmio e na estrutura do futebol brasileiro como um todo. É a prova cabal de que a gente não pode, em hipótese alguma, continuar aceitando a desculpa do acaso, do calendário apertado ou da fatalidade. Tem algo de muito errado acontecendo nos bastidores. Quando você olha para o lado e vê que o Vasco, por exemplo, teve muito menos lesões, embora mais graves e longas, você percebe que o problema mora em casa. A história do nosso capitão Maicon é o grito de alerta que soou por 10 anos e que muitas vezes a gente preferiu ignorar porque o time estava ganhando um gauchão ou avançando numa Copa. Mas a conta chega. A conta chegou em eliminações dolorosas onde faltou perna. A conta chegou em contratações caras que passaram mais tempo na fisioterapia do que no campo. Essa recorrência absurda de lesões musculares, essa incapacidade de manter o time titular saudável, é um atestado de falha nos processos de saúde e performance. O Maicon foi a face visível desse drama, o para-raios das críticas, mas o sistema que permitiu que ele se lesionasse 26 vezes é o mesmo sistema que lesionou centenas de outros atletas tricolores nesse período. Você também sente essa raiva, essa sensação de que fomos enganados, de que poderíamos ter conquistado o mundo mais vezes se não fosse esse departamento médico cheio? Ou será que você se conformou, achando que faz parte do jogo ter meio time fora na hora da decisão? A gente não pode se conformar. O Grêmio é gigante demais para ser refém da própria enfermaria. Agora eu quero saber de você, torcedor, que está comigo até agora e que certamente lembrou de vários momentos de raiva com essas lesões. Qual a sua teoria? O Grêmio é azarado? É praga de rival? Ou será que tem algo mais profundo, incompetência, erro de gestão, gramado duro, preparação física ultrapassada por trás de tantas lesões? Por que o nosso imortal tem se machucado tanto? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos discutir essa bomba, porque a gente precisa entender o passado para cobrar um futuro diferente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas análises que a mídia tradicional não te mostra. E até a próxima!